Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais um estudo baseado na Palavra de Deus e hoje falaremos sobre uma bem-aventurança. Esta que não faz parte do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, aquele sermão da montanha de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas está em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3, a seguinte bem-aventurança nos é deixada: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, no início do livro de Apocalipse, já é deixado claro a importância para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa felicidade, a leitura deste livro do Apocalipse, que muitas vezes é entendido como obscuro, sem significado e de maneira que não se pode realmente atingir uma compreensão exata, mas esse tipo de pensamento ele se esvai quando vamos à própria fonte, ao próprio livro, e vemos qual era o propósito de Deus com este livro, uma orientação para a sua igreja até o fim dos tempos. Então nós vamos tanto tratar algo em relação a esse convite que nós recebemos de nosso Deus para o estudo profético, como também algo sobre o autor que foi inspirado para escrever essas palavras, muitas vezes palavras diretas de Deus, de um anjo, visões celestiais. E aqui nós encontramos na meditação Cristo Triunfante, na página 366, um resumo sobre este que também escreve em nossas Bíblias 3 cartas e também o Evangelho que recebe o seu nome. Aqui nos diz que João, o discípulo amado, foi o escolhido para receber essa revelação. Ele foi o último sobrevivente dos primeiros discípulos escolhidos. Sobre a dispensação do Novo Testamento, foi honrado como o profeta Daniel foi honrado sobre a dispensação do Antigo Testamento. A instrução a ser transmitida a João era tão importante que Cristo veio do céu para dá-la a seu servo, ordenando-lhe que a enviasse às igrejas. Essa instrução deve ser objeto de nosso cuidadoso estudo, acompanhado de oração, pois estamos vivendo num tempo em que as pessoas que não se encontram sob o ensino do Espírito Santo introduzirão falsas teorias. Então nós vemos que realmente dos 12, João é o último, então que está ainda vivo, já próximo do ano 100, e ele continua então sendo um baluarte para a igreja, e nós encontramos ele sendo honrado, assim como Daniel foi honrado na era do Antigo Testamento. Nós vemos neste sentido que também os seus livros, as suas profecias se correlacionam perfeitamente. Ambos livros têm esse propósito de trazer um panorama histórico geral para acompanharmos desde os tempos em que esses profetas viveram até os últimos dias da história terrestre, em que então Cristo finalmente intervirá em favor do povo de Deus. Nós vemos que são instruções maravilhosas que recebemos e devemos então atentar para elas e não cair em falsas teorias. No Atos dos Apóstolos, na página 569, este livro de Ellen White nos traz, nas páginas seguintes também, comentários selecionados, então, que vão nos ajudar a compreender mais sobre a história dele. João alcançou avançada idade, testemunhou a destruição de Jerusalém,
e a ruína do majestoso templo. Último sobrevivente dos discípulos que haviam privado intimamente com o Salvador, sua mensagem teve grande influência em estabelecer o fato de que Jesus é o Messias, o Redentor do mundo. Ninguém poderia duvidar de sua sinceridade. Através de seus ensinos, muitos foram levados a deixar a incredulidade. Então, João foi uma testemunha ocular dos fatos envolvendo a Jesus, os sinais, as maravilhas, os milagres que ele realizou, e também ele viu o término de uma era, o fim então do judaísmo presente em Jerusalém de maneira consolidada, como se deu até o ano 70, e uma maior dispersão então dos judeus no mundo depois do ano 70, com a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Aqui então nos diz ainda, continuando, que João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente, mas o Senhor preservou a vida de seu fiel servo, da mesma maneira como preservara a dos 3 hebreus na fornalha ardente, ao serem pronunciadas as palavras: assim pereçam todos que creem nesse enganador Jesus Cristo de Nazaré. João declarou: meu mestre se submeteu pacientemente a tudo quanto Satanás e seus anjos puderem inventar para humilhá-lo e torturá-lo. Ele deu a vida para salvar o mundo. Considero uma honra o ser me permitido sofrer por seu amor. Sou um homem pecador e fraco. Cristo era santo, inocente e incontaminado. Não pecou, nem se achou engano em sua boca. Essas palavras exerceram sua influência e João foi retirado do caldeirão pelos mesmos homens que ali o haviam lançado. De novo, a mão da perseguição caiu pesadamente sobre o apóstolo. Por decreto do imperador, foi João banido para a ilha de Patmos, condenado por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1:9. Aqui pensavam seus inimigos, sua influência não mais seria sentida, e ele morreria afinal pelas privações e sofrimentos. Patmos, uma ilha árida e rochosa no mar Egeu, havia sido escolhida pelo governo romano para banimento de criminosos, mas, para o servo de Deus, sua solitária habitação tornou-se a porta do céu. Aqui, afastado das cansativas cenas da vida e dos ativos labores dos primeiros anos, ele teve a companhia de Deus, de Cristo e dos anjos celestiais, e deles recebeu instrução para a igreja por todo o tempo futuro. Os eventos que teriam lugar nas cenas finais da história deste mundo foram esboçados perante ele, e ali escreveu as visões recebidas de Deus. Quando sua voz não mais podia testificar daquele a quem amara e servira, as mensagens que foram dadas nessa costa desolada deviam avançar como uma lâmpada que arde, declarando o seguro propósito do Senhor concernente a cada nação da terra. Entre as rochas e recifes de Patmos, João manteve comunhão com seu Criador, recapitulou sua vida passada e, ao pensamento das bênçãos que havia recebido, a paz encheu-lhe o coração. Ele vivera a vida de um cristão e pudera dizer com fé: sabemos que passamos da morte para a vida. 1 João 3,14. Que belíssimo testemunho! E vemos que naquele momento em que deveria ser o martírio de João, assim como foi o caso dos demais apóstolos de selarem sua vida, o seu testemunho com o sangue, Deus então achou por bem preservar o seu servo, e quando lançado naquele caldeirão de óleo fervente, Deus preservou, assim como aqueles 3 amigos de Daniel foram então preservados na fornalha ardente, naquela ocasião do reinado de Nabucodonosor da Babilônia. Aqui nós vemos então que realmente era um lugar isolado, um exílio,
um banimento então do império que era feito para os piores criminosos. Essa ilha de Patmos então foi o destino determinado pelo imperador. E aqui nós vemos que era uma ilha árida, rochosa, no mar Egeu. Mas apesar daquele cenário, nós vemos que se tornou a porta do céu, devido então justamente às revelações especiais que foram dadas a João justamente naquele lugar. Indo mais adiante, diz que a história de João fornece uma vívida ilustração de como Deus pode usar obreiros idosos. Quando João foi exilado para a ilha de Patmos, havia muitos que o consideravam como tendo passado do tempo de serviço. Um caniço velho, quebrado, pronto para cair a qualquer momento. Mas o Senhor achou próprio usá-lo ainda. Embora banido das cenas de seus primeiros labores, ele não cessou de dar testemunho da verdade. Mesmo em Patmos, fez amigos e conversos. Sua mensagem era de alegria. Proclamava um Salvador ressurreto que no céu intercedia por seu povo até que pudesse retornar e tomá-lo para si mesmo. E foi depois de haver João encanecido na obra de seu Senhor que ele recebeu do céu mais comunicações que durante todos os anos anteriores de sua vida. Que bênção especial, então, a igreja recebeu através dessa preservação de sua vida. Agora, revelações mais importantes, mais constantes foram dadas a ele nessa última fase de sua vida do que em todos os anos anteriores de sua vida. Aqui nós vemos que ele ficou isolado do trabalho evangelista das igrejas que ele tinha ajudado a edificar, mas mesmo naquele lugar ele fez amigos e conversos. Muitos poderiam achar que seu ministério já tinha findado, mas não foi o caso. Aconteceu então essa abençoada situação. Nós vemos que diante da vida passada que ele, em retrospectiva, analisou, quando chegou em Patmos, nós vemos que os pensamentos dele eram de bênçãos que havia recebido, a paz estava em seu coração, sabia, então tinha convicção que tinha passado da morte para a vida eterna abundante em Cristo. Continuando, diz então agora da experiência da igreja a esta altura. Vamos lembrar que corresponde ao período de Éfeso, o primeiro da igreja, em que, apesar de ser um período bom, na sua última fase começa a se deixar o primeiro amor. Aquele fervor, aquele zelo dos primeiros anos começa a não existir mais da igreja. E é nesse contexto que ocorrem as revelações dadas a João na ilha de Patmos. Na igreja, depois de algum tempo, porém, começou a minguar o zelo dos crentes. Bem assim seu amor a Deus de uns para com os outros, a frieza invadiu a igreja. Alguns esqueceram a maneira maravilhosa em que haviam recebido a verdade. Os velhos porta-estandartes caíram em seu poço um após outro. Alguns dos obreiros mais jovens que poderiam haver partilhado as responsabilidades desses pioneiros e assim se preparado para assumir direção sábia, haviam se cansado das tão repetidas verdades. Em seu desejo de alguma coisa nova e estimulante, buscaram introduzir novos aspectos da doutrina, mais agradáveis a muitos espíritos, mas não em harmonia com os princípios fundamentais do Evangelho. Em sua confiança própria e seguir espiritual, deixaram de discernir que esses sofismas levariam muitos a pôr em dúvida as experiências do passado, conduzindo assim à confusão e incredulidade. Ao serem essas falsas doutrinas introduzidas, despertavam divergências, e os olhos de muitos deixaram de contemplar a Jesus como autor e consumador de sua fé. A discussão sobre insignificantes pontos de doutrina e o gosto por fábulas de invenção humana ocupavam o tempo que deveria ser gasto na proclamação do Evangelho. As massas
que poderiam ter sido convencidas e convertidas pela fiel apresentação da verdade, eram deixadas sem advertência. A piedade decaía rapidamente e parecia estar Satanás para alcançar ascendência sobre os que se declaravam seguidores de Cristo. Então, muito triste nós vermos que a próxima geração, em vez de seguir as pegadas dos pioneiros, seguir as pegadas daqueles que, inclusive, viveram em contato particular e íntimo com Jesus, não quiseram ir por esse rumo. Acharam que já está muito repetitiva aquelas verdades, quiseram inovar, quiseram trazer aspectos estimulantes de maneira a também conseguir atingir os espíritos de maneira mais agradável. Tudo isso foi afastando daqueles pontos essenciais da fé, de maneira que agora no lugar começou a haver fábulas, teorias humanas e também discussões sobre pontos menores, insignificantes na realidade, pontos esses que não deveria haver um cavalo de batalha em discussões. E isso nós vemos na história da igreja, nos séculos seguintes, muitas e muitas vezes ocorrendo esse tipo de perda de tempo realmente, em vez de focarem na essência da mensagem cristã e levar aos que ainda não tinham tido a oportunidade. Aqui então, continuando, diz que foi neste tempo crítico da história da igreja que João foi sentenciado ao desterro. Jamais fora sua voz tão necessária à igreja como agora. Quase todos os seus antigos companheiros de ministério tinham sofrido martírio. O remanescente dos crentes estava enfrentando feroz oposição. Segundo todas as aparências, não estava longe o dia em que os inimigos da igreja de Cristo triunfariam, mas a mão do Senhor se movia invisível no meio das trevas. Na providência de Deus, João fora colocado onde Cristo lhe podia dar uma maravilhosa revelação de si mesmo e da divina verdade para a iluminação das igrejas. Exilado, João tinha os inimigos da verdade esperado fazer silenciar para sempre a voz da fiel testemunha de Deus. Mas em Pátimos, o discípulo recebeu uma mensagem cuja influência devia continuar a fortalecer a igreja até o fim dos tempos. Embora não tendo ficado livres da responsabilidade de seu mau ato, os que exilaram João tornaram-se instrumentos nas mãos de Deus para a realização do propósito do céu. E o próprio esforço para extinguir a luz colocou a verdade em ousada notoriedade. Foi no sábado que o Senhor da Glória apareceu ao exilado apóstolo. O sábado era tão religiosamente observado por João em Pátimos como quando estava pregando ao povo nas cidades e vilas da Judéia. Considerava como sua propriedade as preciosas promessas feitas em referência a este dia. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, escreve João, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Apocalipse 1, versos 10 a 13. Mais uma vez nós encontramos aqui que realmente tantas e tantas vezes que Deus prova a sua igreja, retirando aquele que aparentemente todos os olhos se fixavam para permanecer em pé, em vez de olharem para o próprio Cristo, depositavam sua confiança no ser humano. Também no momento de maior necessidade para Israel, houve então o falecimento de Samuel. No meio de toda aquela dificuldade para haver a transição do reinado de Saul para então Davi. Mas isso constantemente ocorreu na história e nós encontramos aqui também esse fato. E segundo as aparências, devido às perseguições e tudo que estava ocorrendo,
parecia que os inimigos então da verdade, da igreja, triunfariam, mas esse remanescente ainda veria muito maiores coisas sendo realizadas, e encontramos aqui realmente essa revelação que foi de grande benefício para eles. Aqui também nos é dito então sobre o fato de que quando o Apocalipse fala que a primeira visão então de João lá em Patmos se deu no dia do Senhor, isso é uma referência ao sábado. Não poderia ser a outro dia, a não ser o dia de descanso estabelecido por Deus, o sétimo dia então da semana. Nós vemos que em Isaías 58, o dia do Senhor é o sábado. Nós vemos também Jesus se colocando como o Senhor do sábado. Então o dia do Senhor não pode ser outro a não ser o sábado do sétimo dia. E aqui nós vemos que ele observava em Patmos também o sábado religiosamente. Também sobre isso, no comentário bíblico, na página 955 do volume 7, um texto então retirado da revista juvenil da época de Ellen White, instrutor da juventude, de 5 de abril de 1900, diz assim: para ele, o sábado constituía o sinal de que o Senhor era seu Deus. No dia de sábado, o Salvador ressurreto tornou sua presença conhecida a João. A perseguição sofrida por João se tornou um instrumento da graça. Patmos resplandeceu com a glória de um Salvador ressurreto. João havia visto Cristo em forma humana, com as marcas dos cravos, que sempre serão sua glória em suas mãos e em seus pés. Agora lhe foi permitido novamente contemplar seu Senhor ressurreto, revestido da máxima glória que um ser humano poderia contemplar e continuar vivo. Que sábado foi aquele para o solitário exilado, sempre precioso aos olhos de Cristo, mas agora exaltado mais do que nunca. Ele nunca havia aprendido tanto sobre Jesus, nunca havia ouvido verdades tão sublimes. Aqui também nos é declarado como que João, então, era familiarizado com a figura humana de Cristo, mas agora foi dada uma visão de Cristo na máxima glória que diz que um ser humano poderia contemplar e continuar vivo. De maneira que nós enxergamos aqui uma espécie de um ajuste que é feito pelo próprio Deus quanto à sua glória, de maneira a se tornar possível a comunicação, a visibilidade, então, do seu corpo, de maneira que é ajustada essa glória de forma que ele consiga receber de maneira adequada a visão, a comunicação e tudo mais. Nós vemos algo muito semelhante também no caso de Daniel, em suas visões sobre o Filho do Homem, e lá nós vemos também um primeiro momento, uma glória muito excedente, o qual Daniel não suporta, e aos poucos ele vai então se colocando de uma maneira mais acessível ao profeta. Aqui então nos é destacado que bênção que foi, que alegria foi para João receber essa visão no dia de sábado. Foi um sábado muito especial. Aqui na continuação do Atos dos Apóstolos, no 582, diz assim: ricamente favorecido foi este amado discípulo. Ele tinha visto o seu mestre no Getsêmani, face marcada com o gotejar do sangue da agonia. O seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías 52:14. Viram-o nas mãos dos soldados romanos, vestido com um velho manto de púrpura e coroado de espinhos. Viram-o suspenso na cruz do Calvário, objeto de cruel zombaria e abuso. Agora é permitido a João contemplar uma vez mais a seu Senhor. Mas quão mudada está a sua aparência! Não é mais um homem de dores, desprezado e humilhado pelos homens.
está envolvido em vestes de esplendor celestial. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Apocalipse 1, 14 e 15. Sua voz era como a música de muitas águas. Seu rosto brilha como o sol. Em sua mão estão 7 estrelas e de sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, emblema do poder de sua palavra. Patmos resplende com a glória do Senhor ressurgido. E eu, quando vi, escreve João, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Apocalipse 1:17. João estava fortalecido para viver na presença do seu glorificado Senhor. Então, perante sua maravilhada visão, foram abertas as glórias do céu. Foi-lhe permitido ver o trono de Deus e, olhando para além dos conflitos da terra, contemplar a multidão de remidos, vestidos de branco. Ele ouviu a música dos anjos celestiais e os triunfantes cânticos dos que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Na revelação a ele dada foram desdobradas cena após cena de empolgante interesse na experiência do povo de Deus. E a história da igreja foi desvelada até o fim dos séculos. Em figuras e símbolos, assuntos de vasta importância foram apresentados a João para que os relatasse a fim de que o povo de Deus do seu século e dos séculos futuros tivesse inteligente compreensão dos perigos e conflitos diante deles. Então aqui, maravilhoso, mais uma vez nós vemos essa semelhança, então, ao mesmo tempo que havia do Cristo humano, uma vez que Cristo leva a sua humanidade ao céu, ele permanecerá com a sua natureza humana pela eternidade. Havia então uma maneira de realmente João identificar, ver que era o próprio Jesus que ele tinha conhecido aqui nessa terra. Mas, por outro lado, o esplendor, a glória que havia na sua aparência era tremenda, muito diferente daquilo que foi enquanto estava aqui na terra. E fala que estava envolvido em vestes de esplendor celestial, nos fala uma série de detalhes sobre os cabelos, pés, a voz potente como as muitas águas, o rosto brilhando como o sol. Também aqui o simbolismo de falar de uma espada saindo de sua boca, isso representando então o poder de sua palavra, é uma palavra viva, eficaz, penetrante como uma espada. E aqui nós encontramos também na continuação da leitura que tivemos, que realmente João teve várias visões celestiais e também foi revelado várias coisas em figuras e símbolos. É bem óbvio que foi de uma maneira então figurada, simbólica, apresentado assuntos então que deveriam ser interpretados com a própria Bíblia. A Bíblia dá a identificação destes símbolos, o que representam, que reinos eles vão representar ao decorrer da história, em que localidade, também a presença dos anjos na direção dos movimentos religiosos aqui na Terra, através da figura dos anjos, e uma série de simbolismos nos são apresentados aqui neste livro do Apocalipse. Nós vemos então essa interação do céu e a terra constante. Também é revelado o ministério de Cristo no santuário celestial nesse livro de Apocalipse. Muitas vezes isso é passado por alto, mas é bastante evidente através também dos itens que havia no santuário, essa revelação, inclusive a transição para o lugar santíssimo, a abertura então onde é visto a Arca da Aliança que ficava no segundo compartimento. Então são muitos os detalhes que nos orientaram os cristãos desde aquele primeiro século de nossa era e nos
nos orientam hoje, passado aí quase 2000 anos, continuam nos trazendo mensagens muito atuais, mais atuais do que o Jornal de Amanhã. Aqui, no Comentário Bíblico, volume 7, na página 955, nos diz o seguinte: encheu-se de indizível alegria, pois o céu parecia aberto diante dele. Em tons claros e distintos, uma voz lhe falou, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Virando-se, ele contemplou seu Senhor, com quem havia andado e falado na Judéia, e sobre cujo peito havia se reclinado. Mas, ó, quão mudada estava sua aparência! João o tinha visto vestido num velho manto escarlate coroado de espinhos. Agora ele está vestido com um traje de brilho celestial e cingido com um cinto de ouro. É deixado evidente por esse texto que as palavras trazendo essa noção de que realmente a divindade não tem princípio nem fim, não tem começo de existência, nem fim de existência, sem princípio de dias. Aqui nós vemos que as palavras eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, é o próprio Cristo declarando elas, como é deixado claro pela leitura. E mais, na mesma página do Comentário Bíblico ainda diz: estas são declarações maravilhosamente solenes e significativas. Foi a fonte de toda misericórdia e perdão e de toda paz e graça. Aquele que existe por si mesmo e que é eterno e imutável, quem visitou seu servo exilado na ilha chamada Patmos. Qualquer pessoa que creia na Bíblia e no Espírito de profecia vai ter uma concepção muito exaltada da pessoa de Cristo. Crerá realmente na plena divindade de Cristo. As três pessoas da divindade são reveladas no livro do Apocalipse, em suas interações, em suas operações no céu, na terra, e aqui nós encontramos mais uma vez enfatizando que Jesus então é aquele que existe por si mesmo e que é eterno e imutável. Não há vida emprestada, derivada, mas sim vida original. Ele é a fonte de toda a vida, também a fonte de toda misericórdia, perdão, paz e graça. Nós temos uma vida que é derivada de nosso Deus. Os anjos celestiais, os seres dos outros mundos não caídos, todos têm uma vida derivada da grande fonte. Mas na divindade triuna encontramos a origem de toda a vida e nele então existimos e nos movemos. Continuando, no Atos dos Apóstolos, na 583 em diante, nos diz o seguinte: esta revelação foi dada para guia e conforto da igreja através da dispensação cristã. No entanto, mestres religiosos têm declarado que este é um livro selado e seus segredos não podem ser explicados. Em consequência, muito se tem desviado do relato profético, recusando devotar tempo e estudo a seus mistérios. Mas Deus não deseja que seu povo tenha este livro em semelhante conta. Ele é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Bem-aventurado aquele que lê, declara o Senhor, e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:1 e 3. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz:
certamente cedo venho. Apocalipse 22, versos 18 a 20. É uma revelação. A primeira frase, Apocalipse 1:1, já nos declara revelação de Jesus Cristo. Uma revelação que foi dada então ao seu servo João, quando estava exilado em Pátimo, exilado lá por causa do seu testemunho cristão, da sua fé, por causa da palavra de Deus. Ele então se encontrou naquela condição. É verdade que muitos mestres religiosos querem passar uma impressão de um código indecifrável, um mistério insondável neste livro, mas nada disso é a realidade. Nós vemos que de maneira bastante didática, através de figuras, ilustrações, nos é dado orientações que vamos compreender se estudarmos o restante da Bíblia. Mas muitas das coisas há a própria interpretação no próprio livro do Apocalipse. E nós encontramos séries de 7, por exemplo, as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, que correspondem então a toda a história da igreja. Começam o seu cumprimento na época de João e vai avançando então ao decorrer do tempo, de maneira subsequente. Cada fase dessas divisões em 7 marcam então pontos importantes da história da igreja, da história do mundo, da história relacionada ao povo de Deus neste mundo, sinais e maravilhas que ocorreram. Então nós vemos aqui essa bem-aventurança e devemos ter em mente então a importância de ler, ouvir, e não somente isso, ficar na teoria, mas praticar, guardar as coisas que nelas estão escritas. E nos é dado um indicativo de quando seria o tempo do fim. Quando estudamos os livros de Daniel e Apocalipse, sabemos bem que já estamos neste tempo. Já há muitas décadas, já há 2 séculos, que temos estado nessa última fase da história terrestre, de maneira que em alguns casos essas séries já estão na 7ª e última fase, e no caso dos selos então no 6º selo, em breve entrando no 7º, e nós encontramos nessa situação o limiar de todas as coisas, e devemos atentar que para nós o tempo está próximo. Aquele estudante da Bíblia saberia o momento em que se daria a última fase da história terrestre. Então devemos, primeiramente, aprender em teoria de maneira clara, ficar evidente cada ponto da profecia para nos orientar, nos livrar dos enganos dos últimos dias, das heresias, das teorias espúrias que surgiriam sem providência do alto, mas inspiradas por Satanás para confundir as pessoas. Devemos então ouvir, ler e guardar as coisas que estão escritas, e dessa maneira então estaremos seguros nesses últimos dias. É dada uma sentença muito forte contra aqueles que quisessem mexer na palavra de Deus, de maneira então que aquelas pragas, sentenças finais de juízo da parte de Deus, é dado então aqui que aquele que acrescentar algo, Deus fará vir as pragas que estão escritas nesse livro. Mas aquele que tirar alguma coisa da palavra, então declarada, escrita, Deus tirará a sua parte também da árvore da vida, da cidade santa. E dessa forma, Deus tem não só inspirado a palavra de Deus, então, através dos autores humanos, então, seus servos, mas também tem preservado sua palavra ao decorrer do tempo. E dessa forma devemos então confiar nesta inspiração. Continuando, diz que no Apocalipse são pintadas as coisas profundas de Deus, o próprio nome dado às suas inspiradas páginas. Revelação contradiz
a afirmação de que é um livro selado. Uma revelação é alguma coisa que foi revelada. O próprio Senhor revelou aos seus servos os mistérios contidos neste livro e propõe que seja aberto ao estudo de todos. Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da terra, como foram aos que viviam nos dias de João. Algumas das cenas descritas nessa profecia estão no passado e algumas estão agora tendo lugar. Algumas apresentam-nos o fim do grande conflito entre os poderes das trevas e o príncipe do céu, e algumas revelam os triunfos e o regozijo dos remidos na terra renovada. Que ninguém pense que, por não poder explicar o significado de cada símbolo do Apocalipse, é inútil pesquisar este livro numa tentativa de conhecer o significado da verdade que ele contém. Aquele que revelou esses mistérios a João dará ao diligente pesquisador da verdade um antegozo das coisas celestiais. Aqueles cujo coração está aberto à recepção da verdade serão capacitados a compreender seus ensinos e ser-lhes-á garantida a bênção prometida àqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Realmente aqui é deixado claro que não tem como acharmos que não tem importância esse livro da Bíblia. Livro esse que fecha o cânon bíblico, o último livro, a última revelação para ser juntada à Bíblia Sagrada em seus 66 livros, com cerca de 40 autores. Aqui diz então que é uma definição clara aqui do método historicista de interpretação profética. Diz que algumas profecias estão no passado, elas já tiveram seu cumprimento. Outras estão se cumprindo em nosso tempo e outras ainda se cumprirão. Assim ocorre ao estudarmos. É verdade que por estarmos vivendo nos últimos dias, grande parte das profecias já se cumpriram, mas muitas delas se cumpriram nos últimos tempos. E vemos então que progressivamente estamos chegando naquele ponto final em que as últimas profecias se cumprirão. É importante nós entendermos bem essa questão que é um livro aberto e Deus insta a cada um de nós estudarmos. Também no Atos dos Apóstolos 585 nos traz um último trecho deste livro. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é uma profecia, o outro uma revelação. O livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. O anjo ordenou: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Daniel 12:4. Então, realmente, nosso coração tem que estar aberto para receber essas verdades. Seremos capacitados se pedirmos auxílio do alto, teremos sabedoria e está garantida as bênçãos celestiais para nós. Aqui encontramos uma confusão. Muitos falam de Apocalipse como um livro selado e, na realidade, estão lembrando de um trecho do livro de Daniel que fala, o anjo fala para o profeta Daniel de parte da mensagem ter sido deixada para ser melhor compreendida no fim do tempo. Nós encontramos, na realidade, não todo o livro de Daniel selado, fechado à compreensão, de forma alguma. Nós vemos que o próprio Daniel interpreta as visões que foram dadas para o próprio Nabucodonosor, por exemplo, e outras revelações, como em Daniel 7, é dada a própria interpretação em seguida. Mas quando nós chegamos em Daniel 8, uma parte dessa profecia se referia a dias muito distantes, o anjo fala, e não seria completamente compreensível ao profeta. E então em Daniel 9, o anjo vem com uma explicação parcial das 2.300 tardes e manhãs que tinham sido dadas em Daniel 8, de maneira que o anjo explica a primeira fase desse longo período de 2.300 anos
que se iniciou em 457 a.C. e teve seu término em 1844 d.C. Neste caso, a primeira fase, as 70 semanas ou 490 anos que foram separados a Israel, foram bem explicados para Daniel e ele compreendeu o ponto, de maneira que atingiria a época do Messias se manifestar no ano 27 d.C., seu ministério se estendendo até o ano 31. Então, com a morte de Cristo, cessando os sacrifícios, cessando aquelas festas, e o ano 34, concluindo esse período esse do apedrejamento de Estevão, que é selado o destino realmente da nação, do povo israelita, e agora não havia mais distinção entre Israel e os gentios, mas todos estavam no mesmo nível após o ano 34, o início então do terceiro convite do Evangelho. Outro assunto interessante de estudarmos, que nos esclarece essas fases do período então de trabalho em favor de Israel, que finalizam então para o ministério na morte de Cristo no ano 31 e para o povo no ano 34, dessa maneira aberta a porta da graça de maneira igual para gentios e judeus depois do ano 34, no fim das 70 semanas. Mas o período se estendia por mais tempo e haveria muitas coisas a se cumprirem por volta da época de 1844, já alcançando o tempo do fim, já alcançando então o início do juízo investigativo, um juízo pré-advento. Nós encontramos aqui esses detalhes. Então, parte do livro de Daniel foi selado, mas não todo ele. Outra parte, o próprio Deus deu a interpretação a Daniel e Daniel registrou em seu livro. O último texto aqui para lermos, o Comentário Bíblico, volume 7, página 954, nos declara o seguinte: que essas palavras sejam de ânimo e esperança para cada um de nós. Todo este capítulo está cheio de coragem, esperança, fé e certeza. Os servos de Cristo, que são verdadeiros e fiéis, podem não ser reconhecidos nem honrados pelos homens, mas o Senhor os honrará. Não serão esquecidos por Deus. Ele os honrará com sua presença pelo fato de terem sido achados verdadeiros e fiéis. Então tenhamos a certeza que em meio da tempestade, da provação, que muitas vezes opera o refinamento do nosso caráter necessário para a nossa salvação, temos certeza que não somos esquecidos por Deus e a sua presença está conosco, não importa o lugar em que estivermos, nas dificuldades em que estivermos envolvidos. Sabemos que se sofrermos pelo nome de Cristo, se estivermos sendo perseguidos por estarmos anunciando o Evangelho do Reino, estejamos alegres quanto a isso, porque foi nos dada a oportunidade de participar do sofrimento de Cristo. Que Deus esteja com cada um que está ouvindo essa mensagem neste momento e que realmente seja para nós um impulso em nossa carreira cristã, um incentivo para maior empenho no estudo da Palavra de Deus e em especial das profecias. Deus abençoe. Amém.